Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai entender um pouco como é que eu penso as minhas ações e a minha carteira de uma maneira geral, como eu lido com a questão do risco, como eu gerencio meus ativos, como um investidor que teoricamente iniciante, né, como eu tinha explicado no outro vídeo, de iniciante a intermediário consegue gerenciar uma carteira com poucos ativos. Eu tenho ali uma média de 16 ativos e eu vou explicar um pouco como eu diluo o meu risco, como eu torno esse ato de investir muito mais tranquilo. Eu sou o Juliano, seja muito bem-vindo ao canal e sem muita enrolação, vamos direto aqui para o conteúdo. Tá? Então vamos aqui na minha carteira de ações, vocês podem ver, eu estou aqui na Status Invest. Eu gosto da Status Invest porque eu acho a plataforma bem bacana, tá? Essa parte de carteira que é gratuita, vocês conseguem fazer quem quer, tá procurando, né? Eu uso tanto aqui, como eu estou fazendo agora, como eu fiz no outro vídeo que foi dentro da Investidor 10. Então são duas plataformas bem tranquilas de trabalhar. Eu fiz essa aqui porque essa aqui eu consegui vincular direto com a minha conta na B3, né? Que é a bolsa de valores, ali onde ficam registrados as tuas operações, e tu faz uma vinculação aqui dentro do Status Invest e tu consegue espelhar tua carteira aqui. É bem bacana, porque lá dentro da B3, que é a plataforma oficial, que é a central do investidor, é lá que fica custodiado as tuas ações, então lá tu consegue também fazer esse gerenciamento, mas eu consegui trazer para cá. E lá no Investidor 10 é um recurso pago, se eu não me engano, por isso que eu não consegui fazer. Então lá eu faço os lançamentos manuais, quando eu faço alguma aquisição de alguma ação, algum ativo na minha carteira ou a venda, eu tenho que ir lá e fazer manualmente, tanto a compra quanto a venda. Enfim, então aqui na Status Invest vocês podem ver eu tenho ações, fundos imobiliários e um FIAGRO aqui também está dentro dos meus fundos imobiliários. Então praticamente aqui a minha composição está 50-50, né, entre ações e fundos imobiliários, mas aqui ela não está bem completa porque não incluiu ali a parte que eu tenho em Tesouro Direto, que eu tinha explicado no outro vídeo também, no vídeo anterior, sobre a parte de renda fixa que eu aproveitei para deixar uma parte ali, tá? Mas basicamente, vamos lá. Ações, tá? As ações aqui, neste momento, estão representando 44,80%. Eu tenho 10 ativos e aqui eu quero falar das porcentagens, isso é muito importante. Então, primeiro de tudo, por que eu escolhi essas ações? Qual é o meu objetivo dentro da carteira? A minha carteira ela é focada em dividendos, então é uma carteira que não é para eu ter ganhos astronômicos, ter rentabilidades absurdas dentro da minha carteira. É simplesmente eu ter empresas que pagam dividendos conforme o histórico, né? Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Dentro do que eu mostrar aqui não é nenhuma recomendação de investimento, que fique bem claro. Eu simplesmente falo por que eu escolhi, por que é interessante para mim. E se tu achar interessante, né, que consiga fazer esse estudo por conta e avaliar o que é interessante para ti. No meu caso aqui faz muito sentido os papéis que eu tenho por enquanto, essas ações, pois a minha estratégia é levar elas por muitos anos, né, e fazer pequenos ajustes finos ali quando necessário. Então, dentro dos segmentos aqui eu tenho bancos, tenho máquinas e equipamentos industriais, papel e celulose, a parte de varejo aqui, né, tecidos, vestuário com a Renner, Petrobras, água e saneamento com a Sanepar e energia elétrica, né, com Taesa e TRPL4. Então, a gente percebe que são setores que são perenes, tá? Falando de setores especificamente, eu gosto desses setores, são setores que pagam bons dividendos. Então, se for procurar para analisar empresas nesse sentido para te receber algum valor, no longo prazo, esses setores são os mais recomendados, né? Saneamento, mineração, que entraria Vale, mas eu não tenho aqui também, energia elétrica, bancos, né? Serviços financeiros de uma maneira geral. Estou pensando em incluir uma seguradora, ainda não tem, então é uma das minhas ideias, porque são boas pagadoras de dividendos também, ainda estou olhando as ações de seguradoras disponíveis. Mas, de uma maneira geral, minha carteira é bem simples, 10 ativos, vou incluindo aos pouquinhos aqui. Mas o que eu tenho a dizer? Eu gosto muito dessa divisão que eu faço aqui, que é uma divisão que deu certo para mim, tem dado certo, e em relação à volatilidade do mercado eu me sinto muito mais protegido. Então, dentro dos meus 10 papéis aqui,
o que eu faço, né? Eu tenho aqui a porcentagem em ações, então dentro das ações qual é a representatividade de cada ativo dentro das minhas ações, e aqui eu tenho a porcentagem de representatividade na minha carteira. Então aqui a gente percebe que, por exemplo, B3SA3, a Bolsa de Valores, eu tenho 8,94%. Ela representa, né, dentro das minhas ações. Mas na carteira como um todo ela representa apenas 4%. O que eu quero dizer com isso, né? Dentro da tua carteira, quanto mais pulverizado tu estiver e tiver menos concentrado dentro de um ativo, melhor vai ser a questão da diversificação. Melhor vai ser a tua resistência, a tua resiliência quando tempos ruins chegar. Então, o máximo que pode acontecer aqui, vamos imaginar um cenário hipotético vamos imaginar que o Banco do Brasil tem uma crise econômica terrível e o Banco do Brasil aqui deu um problema muito grande e a ação vai lá para baixo, despenque, enfim. Ela representa na minha carteira atualmente 7,44%. Isso significa que é o máximo que, dando problema no Banco do Brasil, é o máximo que minha carteira pode perder ou pode cair, né? Então ainda me sobram 93% de margem, aproximadamente, 92% e uns quebrados, para que eu consiga me recuperar, trocar essa ação de uma maneira bem tranquila. Então essa segurança que traz a diversificação. É muito importante a gente pensar não só nessa diversificação da carteira, dentro dos setores e também dentro da própria modalidade, tanto ações quanto fundos imobiliários. Então, de uma maneira geral, aqui nas ações, eu tenho algumas concentrações maiores, mas percebo que nada 20%, 30% concentrado numa determinada ação. O máximo que eu tenho aqui é Banco do Brasil, 16%, que aos poucos eu vou equilibrando com os demais ativos. Depois eu tenho Klabin com 11,5%, Itaúsa com 11,5% e por aí vai, né? Taesa, porque por serem papéis mais antigos, eu comprei mais, isso é algo que tu vai ajustando dentro da tua carteira. Depois se a gente for ver, então essas aqui é minha parte de ações, tá? Resumindo, por que eu escolhi algumas dessas aqui, tem outras, tá? Dentro do setor, por causa dos segmentos. Então, dentro dos segmentos, a gente tem outras empresas, mas essas para mim, na minha estratégia, que é médio e longo prazo, está indo muito bem, obrigado. Dentro aqui dos fundos imobiliários eu tenho apenas 5 ativos, mas vou aumentar também, né? Se a gente considerar esse FIAGRO do Vigia também, eu considero na minha carteira. Então é a mesma questão. Aqui o máximo que eu tenho comprometido, por serem apenas 5 ativos, a minha pulverização não consegue ser tão grande. Então eu tenho na faixa aqui de 10%, não chega a 10%, dentro dos meus papéis de fundos imobiliários. Então eu tenho 9% aqui aproximadamente na maioria, e o FIAGRO aqui 9,96%, quase 10%. Mais uma vez, o máximo que a minha carteira, caso dê algum problema, minhas ações vão bem e dê algum problema em algum desses fundos imobiliários, inevitavelmente eu vou ter um impacto muito menor, porque a minha carteira está muito bem distribuída. Isso eu sempre busquei. Esse controle a gente precisa ter pelo menos desde o início ali até a gente levar essa carteira de uma maneira muito mais sólida, muito mais consolidada. Porque isso vai trazer rentabilidade e segurança a algo que é para ser mais de risco. Então isso é interessante. Como obter a segurança de uma renda fixa, vamos dizer assim, com a rentabilidade de uma renda variável. Então, quando tu faz a diversificação, claro que podem ter riscos, mas com ela fica muito mais tranquilo operar dentro desse mercado. Primeiro porque a gente começa a adotar o padrão de longo prazo, isso facilita muito nas decisões, não precisa ficar ali, não é algo que te suga a alma de tu ficar todos os meses acompanhando relatórios, acompanhando isso. Claro que por gostar do mercado financeiro, por estar inserido nele, eu todo dia dou uma olhadinha na economia, mas em algum site específico eu não fico... alguns relatórios gerenciais eu dou uma olhada, mas bem por cima, assim, para ver se tem alguma coisa muito grave. Porque antes de eu escolher um fundo imobiliário, antes de eu escolher uma ação, é feita uma triagem. Eu faço uma triagem dentro de alguns parâmetros que para mim fazem sentido. E tem dado certo para mim. E mais para frente talvez eu possa fazer um vídeo também a respeito de como eu escolho os meus ativos.
Mas basicamente essa é a minha distribuição. Quis mais falar um pouco dessa parte da carteira, principalmente da diversificação na prática. E é muito importante vocês pensarem que uma carteira diversificada é proteção, né? Claro que não se compara à renda fixa, como eu disse, não é a mesma coisa, mas tu tem muito mais chance de conseguir aí obter renda e quem sabe até uma alavancagem utilizando dessa porcentagem da tua carteira para conseguir um valor a mais ali por meio de uma small cap, uma startup que está surgindo, alguma coisa nesse sentido, que vai conseguir te dar uma rentabilidade maior. Aqui não aparece, eu tenho alguma coisa também, acho que uns 5, 10% a mais ali em criptomoedas, mais focada em Bitcoin e Ethereum, os principais. Então percebam que é como se eu fosse um conservador dentro da renda variável. E isso é bem curioso, mas é possível, eu acho que dessa forma fica bem tranquilo de operar, é algo saudável. E mais para frente, se algum momento eu quiser viver exclusivamente de renda e achar que por bem queira fazer isso, eu posso pulverizar mais aqui os meus fundos imobiliários, né? Vender as minhas ações, enfim, e converter esse valor também para os fundos imobiliários. Então acho que é isso, o vídeo de hoje era mais essa questão, explicar como é que eu escolho as ações, né? Explicar por que elas estão aqui, na verdade, eu ainda não fiz o vídeo de como escolher, mas por que elas estão aqui, a questão dos segmentos, e também explicar a parte da carteira ali, da pulverização, da diversificação e da importância que ela tem para te dar uma segurança maior, tá? Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, obrigado por ter ficado até aqui. Se gostou, deixa um curtir, que ajuda bastante a movimentar o canal. Deixa um comentário também dos próximos conteúdos. O que mais tu gostaria de saber? O que mais seria interessante apresentar dentro da parte de investimentos? Eu tenho muitas ideias já de conteúdos para apresentar, de vídeos bem interessantes sobre esse tema que eu gosto muito, né? Que vai ser a parte da minha aposentadoria. Então é algo que eu estou acompanhando, eu acho bem bacana. Até a ideia de eu ter poucos ativos já é para isso, para eu poder acompanhar. E vamos falando, a gente pode falar de cada um também, são temas bem importantes, bem interessantes. E se tu ainda não investe, comece a investir o quanto antes, que o teu futuro agradece. O teu eu do futuro vai ficar muito feliz com a tua atitude de ter começado o mais cedo possível. Compartilhe o vídeo também e até a próxima. Valeu!